Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Passou-se aí 2 semanas, né? Passaram-se 2 semanas, mas estamos aqui novamente com conteúdos inéditos do PET. Agora o PET volume 2, hein? E o PET de Geografia, semana 1, lá na página 45, já começa com uma questão muito séria. Vejam aí o tema: consumo e degradação ambiental. O ser humano, à medida que vem se evoluindo, vem se desenvolvendo, nós sabemos que as cidades hoje elas são bem industrializadas, pelo menos as grandes cidades são bem urbanizadas, né? Conforme a população vem crescendo, a cidade se industrializando, o que aconteceu com a natureza? Uma questão bastante séria, né? De repente, o asfalto vem surgindo cada vez mais e como que a água vai infiltrar? E de repente a gente vê aí que para construir as grandes cidades ou as grandes indústrias, desmatamento, aterramentos, impermeabilização do solo, que é essa questão em que o asfalto toma o lugar e de repente já não tem por onde a água infiltrar, canalização de córregos e rios, uma questão séria, e muitas outras mudanças que o ser humano vem fazendo aí nas cidades. De repente, então, a gente percebe o quanto que a sociedade vem alterando profundamente a natureza e o meio ambiente vem pagando um preço muito alto. E qual que é a consequência disso? Acompanhem comigo aí nos pontos, ó. A elevação da temperatura do ar e as mudanças na dinâmica dos ventos, ou seja, a temperatura está ficando maior, o clima está ficando mais quente, consequência dessa questão do ser humano alterar a natureza, dessas construções, desse desmatamento. Então o planeta vem ficando mais quente, ok? E isso é uma questão muito séria, muito grave. Segundo item aí, a maior incidência de tempestades em áreas urbanas. Aumenta tempestades, aumenta inclusive raios, que é uma situação séria, por conta dessas mudanças feitas pelo ser humano. A diminuição da infiltração da água. De repente, se a água não tem para onde ir, vai ficar nas ruas. As famosas enchentes que a gente vê aí no verão das grandes cidades. E em cidades aqui da região como Poços de Caldas, nós já temos visto isso acontecer nos últimos anos. Então a enchente acontece, além da chuva estar num volume maior, não tem para onde essa água escorrer. E muitas vezes os bueiros, que já são poucos, ainda estão entupidos de lixo também, que as pessoas jogam, que é um outro problema que agrava ainda mais essa situação das enchentes. O aumento da erosão, o solo fica mais fraco. De repente, com o desmatamento, vem as grandes chuvas, esse solo está mais fraco, a erosão e o deslizamento ocorre, grave também, muito sério. E de repente a gente vem percebendo então que isso acontece nas grandes cidades, mas também em cidades um pouco menores. A gente vê que o crescimento, essa busca do ser humano por uma vida mais confortável, ela traz de repente algumas características, ela traz algumas consequências que são sérias. O ser humano também não pode esquecer que o planejamento urbano, ao construir uma cidade, ele tem que observar situações básicas. Um saneamento básico, água tratada, rede de esgoto. Então, tratada a água de uma maneira que não prejudique os rios, as nascentes, as margens, que a gente tem que preservar a água. Não tem como o ser humano sobreviver sem água. Não tem como as espécies sobreviverem sem a vegetação. Então, é o que nós chamamos de crescimento sustentável. Esse é o desafio para o ser humano. Como crescer, como evoluir, sem passar falta de nada e, ao mesmo tempo, não prejudicar a natureza, não prejudicar o meio ambiente. Temos que aprender a usar os recursos naturais sem acabar com eles, sem destruí-los, porque a gente precisa deles, inclusive os que ficam no subsolo, né? Que são tão preciosos para nós. Agora, uma outra questão, as desigualdades sociais, elas agravam ainda mais essa situação. Tem pessoas mais ricas que consomem mais, tem pessoas mais pobres, de repente, que passam falta do básico, né? De uma alimentação, de moradia, de educação, por exemplo. E quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais elas querem ter, mais elas querem gastar. E as propagandas, não sei se vocês já perceberam, elas são feitas para convencer a gente a gastar, a comprar, a consumir. De repente você nem precisa de um produto, mas você vê aquela propaganda tão bonita, tão chamativa, que você passa a querer aquele produto. De repente aquilo não sai da sua cabeça, você não sossega enquanto você não compra aquilo. E, infelizmente, o consumismo é uma outra grande tragédia para a humanidade.
quanto mais a gente consome, mais a gente está prejudicando o planeta. Mais a gente está consumindo, esgotando os nossos recursos naturais, produzindo lixo, né? Então, será que a gente precisava consumir tudo que a gente consome? Olha as embalagens descartáveis, as garrafas, né? Quanto lixo acumulado, quanto desperdício. E você pensar, de repente, uma simples folha de papel que vem da madeira, claro que muitas vezes são madeiras de reflorestamento, mas mesmo assim, quantas espécies de madeira já estão sumindo lá da floresta amazônica, por exemplo? Então temos que dar uma freada nisso. A natureza tem gritado, né? Nós percebemos que durante esse período de coronavírus, se é que a gente pode olhar pelo lado bom, não existe um lado bom com tanta morte acontecendo, mas a gente vê que o planeta está respirando mais aliviado. De acordo com o ser humano dando uma parada na produção, o ar ficou mais limpo, o céu ficou mais azul. Então, de repente, é um recado da natureza para o ser humano que ele precisa acordar para essa situação, né? Podemos evoluir sem prejudicar o planeta, sem poluir tanto. Então, uma boa dica é a gente dar uma maneirada no nosso consumismo desenfreado, no nosso consumismo exagerado. Para que comprar tantas coisas que a gente muitas vezes nem vai usar, não é mesmo? Então fica aí a dica. Sempre tem um vídeo lá no final dos nossos textos da apostila, né? O vídeo de hoje ele chama Sociedade de Consumo, é justamente esse assunto. É uma animação, tem 3 minutinhos só. Eu peço que vocês assistam antes de ir para os exercícios, ok? Mas vamos então direto agora para a pergunta número 1, lá na página 46. Considerando a industrialização e a urbanização, considerando que elas têm um custo ambiental muito alto, extraordinário, quais são as causas dessa degradação ambiental? A gente falou isso lá no comecinho. O que está causando essa degradação ambiental no mundo de hoje? Pergunta número 2. Você já visitou um shopping? Já que a gente está falando de consumismo, né? Você já foi num shopping? Qual foi a sua experiência? Foi positiva? Você achou legal? Então, se foi positiva, por que foi positiva? O que você achou legal? Agora, se a experiência foi ruim, foi negativa, que motivo que você não iria mais num shopping? Por que você não gostou? E se você nunca foi, mas pelo menos você já viu na TV, você sabe mais ou menos como é que é, dá para tentar responder essa, ok? Na número 3, tem uma charge bem interessante. Um pai conversando com o filho e de repente ele mostra uma montoeira né? Preste bem atenção o que tem nessa montoeira aí. Letra A. Letra A da pergunta 3. Que problemas podem ser identificados nessa charge? Que problema está acontecendo aí? Na letra A. Esse tipo de problema e outros problemas ambientais acontecem na cidade que você mora? Se você mora no campo, responda em relação à cidade mais próxima, porque é um problema mais de cidade grande, né? Então, se não acontece na sua cidade, pelo menos em alguma cidade vizinha, que seja uma cidade maior, essa é a letra B. 4. Vejam essa foto. Foi feito um porta-papel que tem o formato aí, o desenho do mapa da América do Sul. E foi colocado o papel verde, justamente para causar esse efeito. Conforme as pessoas vão usando o papel, o mapa vai ficando preto. Ele vai lembrando o ser humano do desmatamento, do prejuízo ambiental que a gente tem feito. Esse daí, do caso do papel, é um exemplo, já que ele vem das árvores, né? Mas ele representa um monte de desperdício que o ser humano vem fazendo, né? Imagina quantas folhinhas dessas são gastas num dia, num banheiro público, por exemplo, né? E quanto da natureza está sendo desperdiçado simplesmente para o ser humano enxugar a mão. Será que não teria um outro jeito? Então você vai ter que pensar um pouquinho no que você está vendo. Você vai comentar essas imagens. Faça um comentário do que você está achando dessa situação aí, ok? E lê a legendinha que está embaixo. Número 5. Olha a afirmação. A produção e o consumo caminham juntos na sociedade capitalista. A gente vive no capitalismo, né? Comprar e vender, essa ambição, as pessoas querendo lucrar cada vez mais, querendo consumir cada vez mais. Então, o consumismo e a produção, elas caminham juntas. Quanto mais a pessoa consome, mais as fábricas têm que produzir. Então, o capitalismo funciona assim. Você vai explicar essa afirmação, o que ela tem a ver com a desigualdade social, ok? Todo mundo tem condições de comprar, né? E como é que funciona isso? Mas, de repente, mesmo quem tem menos acaba comprando bastante também.
Pensa um pouco, você vai ter que fazer uma análise, olha lá, você vai ter que explicar essa frase e vai fazer uma charge sobre isso, sobre as desigualdades que a gente vive, as desigualdades sociais que existem em nosso meio. Pouca gente com muito, a maioria com quase nada, não é assim que costuma funcionar? Pensa um pouquinho então, capricha nessa número 5, tá bom? Assim que terminar, manda as fotos para mim. Vejam que agora voltou ao normal, igual antes, né? Você vai mandar a foto de geografia sempre para mim, tá bom? E dá uma força aí no meu vídeo, curte aí, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Claro que aí vai ter o das outras séries também. Você pode assistir o que você quiser, mas principalmente o da sua série, tá bom? Até a próxima!